amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos para a nossa aulinha que vai falar sobre o capítulo 14. Esse capítulo ele fala sobre a questão da organização política no continente africano. O que trata exatamente dessa questão dessa organização política? Nós vamos falar de alguns reinos, tá bom? Civilizações que também são muito importantes aqui no reino africano, tá bom? Ou no continente africano. Por quê? Porque a gente tende a achar que somente o Egito, né, foi a grande civilização africana que a gente tem aí nesse período, né, mais antigo. E não foi, turminha. Nós tivemos civilizações aí, ó, fundamentais, super importantes, que a gente vai trabalhar hoje nesse processo histórico. Até porque, né, a África, ela estava dividida aqui em alguns reinos, que nós vamos observar na aulinha de hoje. Então, bora lá. Começo já com um mapazinho para vocês. Então, o mapa, ele fala sobre alguns impérios e reinos, porque dependia muito, né, da nomenclatura que eles utilizavam naquele momento. Então, o Império de Gana, tá? O Reino de Kuché, como a gente já falou algumas vezes, o Reino de Axum, né? São todos aí, né, muito importantes para esse contexto aqui, tá bom? O Reino de Mali, tá bom? Tudo isso vai englobar, a gente vai discutir um pouquinho hoje. Então, Axum e os reinos aqui sudaneses. Quem são esses reinos sudaneses? Toda vez que vocês escutarem reinos sudaneses, vocês vão saber que são reinos africanos, tá? E são 3: Mali, Gana e Songhai. Esses 3 reinos aí, tá? Formam os reinos sudaneses, tá bom? Por que sudaneses? Porque correspondem hoje à região do Sudão, tá? Tanto o Sudão como o Sudão do Sul, ok? Então, bora lá cuidar na vida, né? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o processo aqui, tá? Da unificação e do processo de conversão ao cristianismo do reino Axum. Então, o primeiro reino que a gente vai trabalhar aqui. Então, começando aqui, o reino Axum desenvolveu-se entre a idade antiga e média, ou seja, do período antigo para o período mais atual. Na região, né, que a gente vai ter aí atualmente, tanto a Etiópia, principalmente a Etiópia, mas também um fragmento da Núbia, tá, no continente africano. Isso significa que está logo abaixo do Egito, né, da civilização aí, né, do Egito. Então, a crise aí no século 3 depois de Cristo, ó, percebeu que a gente está falando agora no período depois de Cristo, tá bom? Que a gente sempre falou aqui no período antes. Hoje, nós estamos nesse processo aí do depois, né? Liderado aí pelo o imperador Diocleciano, tá bom, gente? Que estava aí à frente do Império Romano, tá? Então, ele tentando buscar suas defesas, então a Roma tinha conquistado um grande espaço territorial. Roma estava assim, ó, poderosíssima. Só que ele não tinha exército para defender tudo que ele tinha conquistado. Então ele fez o quê? Vamos fazer acordos com essas regiões conquistadas para o quê? Para que eles colocassem suas populações para poder defender o território e a gente desse o armamento e o poder financeiro. Então assim eles conseguiam fazer a defesa do seu território, já que eles não tinham soldados suficiente para isso. E assim eles fizeram com os reinos ali, né, africanos. Um desses reinos vai ser o Norbata, tá? O Norbata, que era um povo aí apoiado, né, um dos mais apoiados pelos romanos, acabou conquistando aí a cidade de Meroe. Essa cidade de Meroe, ela é a capital, né, do antigo reino de Kuché, que a gente já, inclusive, falou sobre ele, né, quando a gente trabalhou a questão do Egito, tá bom? Que foi dominado pelo Egito, essa região, né? Depois se tornou independente. No período do Egito aí, lembram que a Pró falou dos reis, né? Dos faraós negros. Então, vinham aqui desse reino de Kuché. Ok? E aí, esses contatos aí comerciais garantiram uma rica mistura de elementos, tá? Entre os povos egípcios, os gregos e os povos ali da região do Médio, né, Oriental. Então, isso fez com que essas regiões fossem extremamente ricas, desse ponto aí que a Pró está trabalhando com vocês. E aí, no final do século VII, início do século VIII,
que se iniciou o processo de unificação desses reinos todos aqui que a gente citou anteriormente. Então, o processo aí é bem complexo, tá bom, turminha? Então, o cristianismo era a religião oficial e desempenhava aqui um papel fundamental na estrutura econômica desse reino aqui de Axum, tá bom? E aí o rei era também um chefe da igreja, podendo aí celebrar missas, tá? Misturar aí a questão do sacerdote, do sacramento. Ele também tinha esse poder. E assim a gente observa também a importância da mulher nesses reinos aqui, tá? Por que a importância? Porque a gente lembra que os reinos que a gente estudou até aqui, a sociedade era patriarcal. Aqui não, a gente tem uma linhagem matriarcal. Porque além dela gerir, né, dela gestar o rei, ela também serviria para o resto da vida como uma conselheira. Então ela tinha sim esse poder claramente aí delegado a ela nesse sentido, tá bom? Continuando falando do reino de Axum, os vestígios desse reino datam aí do período 5 antes de Cristo. Mas é somente aí no século 4 depois de Cristo é que a gente vê ele sendo aí, né, tendo o seu apogeu, né, seu ponto central. E acontece quando, minha gente? Quando eles conseguem dominar o reino de Cush, tá? Que era seu rival aí declarado. Quando eles conseguem dominar esse reino, aí sim ele vai ter seu ponto máximo, que vai ser aqui no século 4 depois de Cristo. E aí outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que, né, acabaram se tornando aí um dos mais poderosos, né, impérios aí da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Vai ser um dos pontos que marcam aí, né, esse processo desse reino Axum, tá bom? Eles vão estar aí nesse processo de passagem. Com um vasto território, né, que englobava ali a península tanto arábica como Arábia Meridional. Então era um território vasto que eles tinham domínio, né, e aí conseguiu se desenvolver da melhor forma possível. Conseguiu também terras férteis, né, que possibilitava aí a questão da agricultura e da pastagem de alguns bovinos. Então a economia estava muito ligada a esses quesitos, tá? Um dos acontecimentos mais importantes da história do reino Axum foi a conversão aí ao cristianismo do rei, né, Ezena. Ezena, ele se converte ao cristianismo e ele leva todo o império que ele dominava, que era o Império Axum naquele momento, a se tornar um império cristão. Lembrando que aquela área, turminha, estava tomada por uma outra religião, que era a religião muçulmana. Então, ele faz com que esse reino seja um ponto aí diferenciado na África naquele momento, né? Uma das características que também vai marcar essa região. Fica aí ligadinho, tá? A civilização egípcia e o Império Axum. O que é que eles tinham de parecido? Já que os dois estavam localizados aí na África. Preste atenção aqui no que eu vou falar agora. Existia uma relação direta desses dois reinos, vamos colocar assim, dessas duas civilizações, baseada aqui nas cheias do rio Nilo, tá? Então, se orientava e se baseava muito nesse quesito. Outro ponto é que eles também dependiam dessas terras férteis, que era proporcionada aí justamente pela questão da cheia do rio aí, tá? O reino Axum era bastante próspero, como a Pro já falou para vocês, né? Tendo colheita de milho, da cevada, tâmaras, né? Eram aí produtos que tinham destaque na sua produção. Além disso, né, as famílias acabavam sendo exploradas aí pela alta nobreza que deveriam, né, inclusive manter aí, né, os impostos e os pagamentos. Então, característica do reino Axum colocada para vocês. Então, primeiro reino concluído, nós vamos agora para os reinos, né, que a gente vai chamar aí dos reinos sudaneses, ok? Mas antes disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre a expansão dos árabes aí, do islamismo nessa região. Então, após a ocupação dos árabes aqui nesse processo, né, o islamismo chega também à questão do Egito, já no período depois, né, de Cristo. Então, a relação aqui com o Império Axumita se tornou tensa. O Egito e Axum eram até tranquilos, mas quando o processo do islamismo chega ao Egito, turminha, gera uma tensão. Por quê?
porque são religiões, ó, totalmente opostas. E a partir do momento que o Egito tem essa proximidade, geram aí um impacto, geram aí um processo, né, de dificuldade. E aí no século X, né, depois de Cristo, com a ascensão do califado, né, já que era uma forma de governo também, tá, que é representante aí no Islã, a pressão, né, sobre a questão da religião dos axonitas cresce cada vez mais e a tensão vai aumentando. Assim, o norte, né, surge a figura, né, do Epaca, que era o soberano, tá, hereditário da questão aí muçulmana, que controlava a economia e as rotas comerciais aí do Egito Islâmico, ok? E essa mesma figura disputava ali com o reino, né, Axum, que era um reino cristão, tá bom? Então, olha a divergência aí por conta da religião. Eu queria chamar a atenção para vocês para esse processo acabou criando duas elites aí. Uma tradicional, tá? Ligada aí ao processo do islamismo e outra, né, mais voltada à questão desse islamismo mesmo, tá? Oferecendo aí uma relação de poder, né, dentro ali do mar Mediterrâneo. Então, a tradicional, ela tinha uma resistência ao islamismo e a muçulmana, né, ela já oferecia esse processo aí do muçulmano, foi onde começou a dominar a região que a gente conhece como Mar Vermelho, tá bom? Então, os conflitos entre essas duas aí elites, né, acabaram sendo colocados nos textos, né, que retratam esse período aqui da história. Vamos lá ver os reinos, tá? Os reinos sudaneses. Como eu falei para vocês, né, são reinos que vão ocupar essa parte subsaariana, tá bom? Que a gente conhece como a parte hoje, né, na divisão do continente africano. Então, quem são esses reinos? O reino Mali, o reino Gana e o reino Songhai, como a Pro já falou aí. Né? São chamados aí reinos sudaneses por ocupar aí a região do Sudão Ocidental. Tá bom? Aqui a gente observa aqui como é que a gente resige a história desse povo aqui. A partir dos pontos materiais que são encontrados, mas também por conta dos relatos, tá? De viajantes muçulmanos que chegavam aí a essa região. O comércio era a principal fonte de economia desses reinos sudaneses, tá bom? Por quê? Porque eles tinham esse processo de desenvolvimento mais ligado à questão do mar. Então, o comércio era a base, né, de uma forma bem tranquila aí, ok? E aí a gente vai ter essa unidade sendo dividida em 3 espaços, tá? O Mediterrâneo, aí o norte da África e o Oriente Médio, no sentido aí norte e sul do continente aí africano. A gente precisa observar outro ponto aqui, tá? A questão da escravização de comunidades, que já eram feitas na região a partir de pessoas que perdiam, né? Então tinha disputa aí interna. Quem perdesse se tornava escravo do outro. Já era uma questão normal dentro daquele território. Só que com a chegada do pessoal aí, o povo aí muçulmano, isso se tornou uma questão econômica. Tá? Então, isso vai começar, essa questão da escravidão aqui, como fonte econômica, a partir desse momento. Vamos lembrar aqui um pouco das características de Gana, que é um dos reinos sudaneses? Bora lá! Então, o reino de Gana, né, que significa aí chefe da guerra, é o primeiro estado sudanês do qual a gente tem notícia aí, tá bom? Então, a estrutura do reino se apoiava aí na nobreza, tá? Que era formada por uma elite extremamente militarizada, então eles estavam aí no topo, a nobreza em Gana, tá bom? Depois vinha a questão dos funcionários, que eram responsáveis aí pela administração das rotas e do próprio comércio. O controle militar das rotas comerciais, né, permitiu aí a cobrança de um imposto muito alto e, portanto, do monopólio daquela região. Outro ponto que a gente tem que observar aqui é que no século, né, 11, a dinastia de Amaravida, tá? Cuja origem estava aí no grupos, né, nômades do Saara, atacou o reino de Gana, né, com 2 objetivos: eliminar os impostos que eles cobravam, como eu falei para vocês aqui anteriormente, e também, né, obter o controle aí de minas de ouros que eles tinham. Então, esses 2 objetivos aí foram o norte para essa invasão. Muito embora tenham reconquistado sua independência, né, pouco tempo depois dessa invasão, aqui não conseguiram mais
se reestruturar como um grande reino que eles eram antes desse processo aí de invasão. E aí foi possível, né, aí o reino Mali, né, fazer a invasão definitiva, acabando aqui com o reino Gana. E o reino Mali foi o reino que substituiu aí o reino Gana. Então vamos observar como era a estrutura do reino Mali. O reino Mali, tá, com a conquista de Gana, ele atingiu aí seu ponto máximo. Então foi o momento que ele conseguiu aí se sobressair de uma forma, né, muito mais visível, vamos colocar assim. Ao contrário de seus vizinhos, né, derrotados, seu poder residia aí, né, na questão do Império Muçulmano. Então, a organização do Reino Mali estava baseada na organização muçulmana, diferente ali dos demais, tá? Que estavam ali na base do cristianismo, tá bom? Então, vai marcar aí já como ponto do Reino Mali, né? A tradição oral, né, afirmava aqui, né, que a gente tinha aqui Mansa Musa como o primeiro governador, tá? E se tornou aí totalmente muçulmano. Isso fazia, né, com que ele fizesse com que a população cumprisse todas as obrigações muçulmanas, inclusive a de peregrinar a Meca já naquele momento, tá bom? Então ele fazia com que a população fosse obrigada a cumprir esses mandamentos aí muçulmanos, tá? Que vocês podem observar, inclusive orar 5 vezes ao dia são mandamentos aí do muçulmano, tá bom? Sua influência tornou a cidade, né, central aí, né, ponto intelectual, como a cidade, né, islâmica da época, a cidade que representava o islamismo naquele momento. Então, a morte de Mansa Musa também marcou a decadência do reino de Mali, tá bom? Então, o período que ele estava no poder era o período do auge. A partir da sua morte, esse reino caiu em decadência, né? O que aqui resistiu, né, resistiu ao processo de fragmentação, que foi provocado com sua morte, mas, né, a partir do momento do contato com os portugueses, né, isso gerou, de fato, né, sua queda de forma total. Bom, então o contato com os portugueses fez com que esse reino não suportasse. O último reino, né, vai ser o reino de Sorgai. E aí foi, né, é um reino também muito importante do continente africano e foi aí colocado, né, após a decadência do reino de Mali, tá bom? Então surgiu, né, aí o último reino sudanês, né, do período aí ocidental. Então esse daqui vai ser a ordem, tá? Então o primeiro reino Gana, Mali e depois Sorgai. Nessa ordem aí surgiram os reinos sudaneses. É muito importante vocês lembrem essa ordem, tá? Então vamos combinar aí de vocês lembrarem a ordem dos reinos sudaneses. A vinda da cidade, né, de Gal, né, a partir dessa figura central, né, estruturou aí um exército que ocupou os territórios do reino de Mali. Já estava aí sofrido, vamos colocar assim, pela invasão justamente dos portugueses, tá? Então, ele coloca aí esse ponto central, a cidade, né, nesse processo aí para essa invasão. Assim, o poder, né, de Mali mudou para o leste e passou a ser exercido aqui, né, pela etnia de Sorgai. Então, há essa mudança aí, né, bem clara. Sunni, né, Ali, né, que alguns chamam somente de Ali, não era muçulmano, né, mas colocou esse reino em um conflito com essa elite comercial e intelectual, obrigando muitos grupos, né, Sorgai, tá, a gente vai afirmar, né, esse processo de militar, justamente por não ser, né, aí não ter essa base muçulmana como os demais, né, o reino aí anterior. Além do comércio de sal, ouro e dos escravos, ó, percebam que ele já está como um escravo, como um comércio, não mais só como um ato de guerra. Tá? Sorgai estabeleceu aí contato com vários outros grupos ao longo do rio Níger, né, estruturando aí uma vasta rede de comunicação e troca de produtos, se tornando um reino muito importante, o último reino aí sudanês. Tá bom, meus amores? Então, observem aí a importância desses reinos, né, junto aí com o Egito antigo, dando as características do continente aí africano nesse momento, tá bom? Então, ó, beijo da Pro e até a nossa próxima aula.